Memphis Depay acabou de abrir mão de cerca de 6 milhões de reais para facilitar a renovação com o Corinthians. Mas tem um detalhe. Mesmo assim, o acordo ainda não está fechado. E o Corinthians quer que Memphis abra mão de ainda mais dinheiro. A negociação entrou numa fase decisiva. Memphis já fez um movimento importante. O Corinthians, por outro lado, ainda calcula até onde pode chegar. E existe uma diferença de valores que pode decidir o futuro do atacante no clube. E no meio disso tudo ainda aparece o CORI, o Conselho de Orientação do Corinthians. Vamos direto ao ponto. A informação é que Memphis procurou o Corinthians e aceitou retirar do contrato o chamado auxílio moradia. O valor era de aproximadamente R$250 mil por mês. Em 2 anos de contrato, isso representa cerca de 6 milhões de reais. Ou seja, Memphis já está fazendo uma concessão financeira, e isso muda bastante a conta da renovação. A proposta inicial trabalhada pelo jogador envolvia aproximadamente 27 milhões de reais por temporada, além de outros valores previstos no acordo. Fazendo a conta de 2 anos, chegamos a aproximadamente 54 milhões de reais. Somando outras obrigações e valores envolvidos no contrato, a negociação passa facilmente da marca dos 100 milhões de reais. Só que o Corinthians quer reduzir essa conta. E aqui começa a parte mais interessante. O clube trabalha com a possibilidade de conseguir uma redução de aproximadamente 30 milhões de reais. Com isso, o valor total cairia para uma faixa próxima dos 80 milhões de reais. Mas o Corinthians ainda pode tentar apertar um pouco mais. E é justamente aí que a negociação começa a ficar complicada. Porque Memphis já fez a parte dele. Ele retirou o auxílio moradia. São aproximadamente 6 milhões de reais a menos no contrato. E, segundo as informações apresentadas, existem outros pontos que também podem ser ajustados. Só que o Corinthians entende que ainda precisa reduzir o custo da renovação. A referência que aparece nas conversas é clara, 30 milhões de reais de desconto. E existe a possibilidade de o clube aceitar algo próximo de 25 milhões de reais. Agora pensa comigo. Memphis acabou de abrir mão de 6 milhões de reais. O Corinthians quer uma redução muito maior. É aí que começa o jogo de negociação. E existe uma possibilidade que pode mudar tudo, os dois lados chegarem a um meio termo. Mas antes disso, ainda tem outro problema. E esse problema envolve justamente quem precisa aprovar a operação. O Corinthians ainda avalia como apresentar essa renovação ao COR. E aqui é importante deixar uma coisa muito clara, não existe informação de que o COR já tenha aprovado o novo contrato. Também não dá para dizer que está tudo fechado entre Corinthians e Memphis. Não está. A negociação continua. O clube pode apresentar uma contraproposta antes de levar o assunto ao conselho. Ou pode levar ao COR as possibilidades que estão sendo discutidas. E aí entra uma discussão que vai muito além do Memphis. Por que até onde um presidente precisa consultar o conselho para tomar decisões importantes do clube? Essa é uma questão que gera muita discussão internamente. Afinal, se cada decisão relevante precisar passar por uma aprovação externa à presidência, surge uma pergunta inevitável. Quem realmente está tomando as decisões no Corinthians? Mas vamos voltar para Memphis. Porque financeiramente existe uma diferença importante. O Corinthians trabalha com uma redução de aproximadamente 25 milhões de reais a 30 milhões de reais. Memphis já concedeu cerca de 6 milhões de reais somente retirando o auxílio moradia. Então ainda existe espaço para negociação. E é justamente por isso que não dá para cravar que a renovação está fechada. Quem estiver dizendo que está tudo certo pode estar se antecipando. A negociação ainda precisa passar por etapas. E o próximo movimento pode ser do Corinthians. Agora chegamos ao ponto que pode definir essa história. O Corinthians quer Memphis. Memphis também demonstra disposição para continuar, mas os dois lados ainda precisam encontrar um número que faça sentido para ambos. O Corinthians quer economizar. Memphis já aceitou reduzir parte do que receberia. E agora a tendência é que as partes tentem encontrar um meio termo. Imagine o cenário. O Corinthians queria uma redução de aproximadamente 30 milhões de reais. Memphis já abriu mão de 6 milhões de reais. A diferença ainda é grande. Mas não significa que seja impossível chegar a um acordo. Pode acontecer de Memphis aceitar uma nova redução. Pode acontecer de o Corinthians melhorar a proposta. Ou pode surgir um valor intermediário. E esse número pode ser justamente o responsável por definir se Memphis continuará no Corinthians pelos próximos 2 anos. Além disso, ainda existe a questão da aprovação interna. Por isso, neste momento, a informação mais segura é: a negociação avançou, mas não terminou. Memphis fez uma concessão importante.
O Corinthians ainda quer mais. E o próximo passo deve ser justamente uma nova proposta ou a definição de como o clube vai apresentar o acordo ao Cori. Na minha visão, o mais importante nessa história é não cair na ansiedade de dizer que está tudo fechado antes da hora. Memphis abrir mão de 6 milhões de reais mostra que existe disposição para negociar. Mas o Corinthians também precisa entender até onde vale a pena apertar. Porque estamos falando de um jogador importante dentro do elenco. Se o clube conseguir reduzir o custo sem perder Memphis, ótimo. Mas também existe um limite. Quanto mais a negociação se prolonga, maior fica o risco de o cenário mudar. Então agora é aguardar o próximo movimento. Memphis já fez a primeira concessão. A bola está com o Corinthians. E a pergunta agora é, até quanto o Timão vai conseguir reduzir esse contrato sem perder o atacante? Se você quer mais conteúdo assim, direto ao ponto e sem enrolação, se inscreve no Timão Atual e deixa o like. Porque essa negociação ainda não acabou. E quando surgir o próximo capítulo, a gente vai trazer tudo aqui.